Um privilégio muito grande, um privilégio para a igreja, nesse mês que marcou muita coisa. Mas talvez a principal marca do mês de outubro tem sido o Dia da Criança, as nossas crianças. E toda vez que eu penso em evangelização de crianças, eu tenho um referencial para mim. Lógico que o Senhor Jesus acima de todas as coisas. Mas um referencial, pessoas que inspiram nosso ministério, nosso amor pelas crianças. Primeiro é o ministério de APEC. Evangelização, Aliança Pró-Evangelização de Crianças. Tem tido um ministério com crianças já há muitos anos, há muitas décadas em solo brasileiro. E talvez, dentre os primeiros missionários aí que eu lembro de APEC, reverendo Vacílios, Dinho e tantos que passaram pela APEC, a Sati está até hoje, né? E eu tenho um privilégio, então, de ter a Sati aqui na nossa igreja. Não é a primeira vez que ela vem aqui, mas é a primeira vez num culto, para contar a sua história, para contar o que Jesus tem feito na vida dela e também falar um pouco de evangelismo prático para os pais, para as crianças. Então, eu vou pedir que, especialmente as crianças, possam olhar atentamente, e os adultos também. O Senhor Jesus nos ensinou a receber o reino de Deus como uma criança. Então, não deixa morrer a criança que existe dentro de você, né? Então, é um privilégio ter você aqui, Sati, que o Senhor te use e que você seja mais do que bem-vinda aqui. Amém? Por favor. Então, estão pedindo para a Sati falar de lá de cima. Ela vai ficar mais em evidência. Pada, põe bem no canto. Os dois. Você precisa. Se tiver alguma criança lá atrás, pode sentar aqui no chão, tem bastante lugar no chão. É que hoje a minha ajudante, que sempre viaja comigo nas viagens missionárias, ela quis vir junto, conhecer as crianças aqui da igreja presbiteriana do Ipiranga, não é, Daniela? É. Então, quando você chega num lugar, o que você tem que falar? Tem que cumprimentar, não é? Tá. Bom dia! Que bom dia, Daniela. Você está dormindo ainda? Não é bom dia. Mas lá onde? De onde eu sou. Ah, onde então? No Japão. Ah, no Japão. No Japão é dia, né? Ah, lá é 7 horas da manhã. Tá certo. Mas nós estamos aqui no Brasil. É mesmo. Então, é boa noite. Tá legal. Boa noite. Tá todo mundo morrendo de sono. É mesmo, né? Eles estão morrendo de sono, né? Porque acordaram cedo hoje. Pra quê? Vai. Você não sabe, não? Lembra? Ah, já sei. Ah, tá bom. Então, Daniela, você está com uma cara aí feia. O que aconteceu? Estou com dor de barriga.
dor de barriga. Ai, ai. E o que você andou comendo, Daniela? Sabe o que é? Conta. Daniela, o que você comeu? Nem te conto. Conta. Daniela, você foi comer isso? Sabe o que ela comeu? Criançada, ela comeu sabonete. Não fica rindo de mim. Não estou rindo de você, porque sabonete não é para comer. Como que você foi comer um sabonete, Daniela? Sabe o que é? Falei palavrão. E aí? Engoli um sabonete, joguei água, shake. E aí? Limpou? Não, sujou mais. Claro, sabonete não limpa o palavrão. Não, você comeu sabonete à toa, então. O que limpa? Hã? O que limpa o palavrão? Quem pode limpar o palavrão? Jesus, não é? Já lembrei. Lembrou do quê? Uma música. Que música? Que fala assim: o sabão lava meu rostinho, lava meu rosinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Muito bem. Você está bem, né? Daniela, agora nós vamos contar algumas coisas das nossas viagens. Tá legal? Tá, mas não conta aquilo, não. Não conto, não. Tá bom. Sabe o que aconteceu? Uma vez, a gente estava indo para a África. Lá para a África. E quando chegou lá no aeroporto, você tinha muita bagagem, Sati. Eu tinha muita, como sempre, né? E tinha que pagar excesso. Tinha que pagar excesso. Então, eu peguei todas as roupas, começou a vestir um em cima do outro. Comecei a botar saia, não é? Comecei a botar mais saia, mais vestido, mais calça. E você? Eu fui no seu colo. Todo mundo ficou me olhando. Você também. Eu amarrei você em mim, não é? Quase que me deixaram lá. Ainda bem que eu te amarrei. E assim nós fomos, não é? Sem precisar pagar excesso. Então, uma dica para vocês também. Quando tiver excesso, o que faz? Veste tudo. Veste tudo. Tá bom. Então, Daniela, vai lá no teu cantinho, tá bom? Tá. Tchau, gente, gostei demais. Gostei demais, né? Tchau, Daniela. Boa noite. Então, meu nome é Sati. Satisfação. Muita satisfação. Que alegria, né? Ser convidada para estar aqui falando, porque a gente só viaja, vai para lá, vai para cá. E alguém, né? Pastor se lembrou de mim e convidou.
olha, fala lá das suas viagens. Mas eu não quero falar das viagens, mas eu quero falar do Deus que me leva. Olha só, imagina, você pergunta, você vai viajar lá para tudo quanto é canto como missionária, falar de Deus para as crianças, falar de Deus para os pais, como ensinar os seus filhos, para os professores, como cuidar das crianças na sua igreja. E algumas igrejas que não têm criança ficam lá. O que a gente faz? Então, a gente dá um projeto e vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. E alguém diz assim, você, e sua vida, e sua família? Eu digo, não, meu pai morreu, minha mãe morreu, marido não tenho, filho não tenho. Então, Deus fala assim, vai para a África. Por que não? Vai para o Oriente Médio. Por que não? Se é bom me pegar, não tem marido, não tem filhos, que maravilha, estou lá no céu, não é? Por que não? Por que não? Olha, é uma maravilha, gente. Eu sei que, às vezes, a gente fica sozinha, né? Não tem nada, não tem ninguém. Mora sozinha, vive sozinha, come sozinha, quando come, né? Mas é uma vida maravilhosa. Quando eu tinha 11 anos, Deus me salvou. Eu nasci numa família bem grande, 9 irmãos. Então, todos os irmãos, 2 meninos, 7 meninas, era assim tudo japonesa, né? Bem envergonhado. E não sabia falar muito, porque a gente só falava japonês. Meu pai, ele falava assim, quando a gente conversava em português entre nós, os irmãos, né? Fala japonês, fala japonês. E a gente, então, ia na igreja japonesa, escola japonesa, em casa falava japonês e só falava japonês. E quando comecei a ir para a escola brasileira, não sabia falar português. Então, um dia, eu cheguei para minha amiga e disse assim, me empresta uma bolacha? Isso não é bolacha, não, é borracha. Tá, é isso que eu quero emprestado, né? Riram da minha cara, né? E sempre falava laranja, não é laranja, né? Laranja. Laranja. É laranja. Tá vendo? Olha, e eu pensei, o que vocês acham que uma menina que não sabe nem falar, tem vergonha até da sua sombra, né? De tudo. E penso que é a pior das pessoas que não serve nada, sem nenhuma perspectiva. O que acha que uma menina dessa pode fazer? E todos os dias fui crescendo assim, né, com muita vergonha, mas fui crescendo, fui na escola. Mas meu pai, ele era bem crente, sabe daquele bem crente, que chamava todos os filhos. Vem, todo mundo, né? Chamava todo mundo, tirava a gente da cama para fazer culto doméstico. E no domingo, ai de você, se quiser dormir, ou passear, ou jogar bola, você, igreja. Você quer tirar essa bolsa? Pode pôr no chão. Senta lá, fica confortável. Então, a gente foi crescendo assim. Que maravilha, não é? Vocês que têm filhos, pais, façam isso com seus filhos. Ainda ontem, eu fui no enterro, lembrei do meu pai. E comecei a chorar, não pelo mortinho que estava lá, mas pelo meu pai. Pensando, que pai. O pai é tudo, é tudo. Não que a mãe não seja importante. A mãe vai reforçando o que o pai faz, não é? Parece que o pai fala e pronto, né? Resolve, né? Deixa seu pai chegar, não é? Muitas vezes a gente fica lá, né? Já fez de tudo, né? Mas não adiantou. Aí o pai vem tudo cansado, né? Vai lá falar com sua mãe, né?
vai lá, resolve lá, né? E o pai, muitas vezes, não sabe que privilégio tem. Olha as marcas que meu pai deixou, né? Meu pai se converteu lá na Coreia, imagina, aos 10 anos ele se converteu. E ele foi expulso de casa porque não queria deixar Jesus. E ele sozinho foi para o Japão. E lá no Japão encontrou um pastor que vinha para o Brasil evangelizar japonês. Imagina, coreano e japonês, eles são assim, ó, brasileiro e argentino, assim, ó. É, porque Japão dominou a Coreia, não é? E então, sabe? Mas olha, meu pai disse para esse pastor: eu vou com você evangelizar os japoneses no Brasil. Então, esse pastor falou assim: não, você é muito jovem, você fica aqui no Japão, ganha muito dinheiro. Meu pai disse: não, eu vou com você. Eu vou trabalhar, eu vou sustentar o Senhor e eu quero ir com você lá para o Brasil. Sabe, naquele tempo, para vir do Japão até o Brasil, era 60 dias. E só de navio, não tinha esse negócio que voa no ar, não, ainda não tinha. Então, ele veio aqui em 1923 e começou a evangelizar. Os japoneses começaram a igreja evangélica japonesa, né? E nessa família que eu nasci, meu pai aí queria casar. Depois de 16 anos, ele chegou 17 para 18 anos, já tinha 31 anos. E mandou chamar uma moça lá da Coreia para casar. E ele pensou: vai vir uma moça. Mas lá na Coreia nem sabia o que era Brasil, onde era esse negócio. E ninguém quis vir, nem uma moça, para casar com o coitado desse moço. Então, que jeito, né? Vai ter que casar com japonesa, coreano com japonesa. Então, um arranjador de casamento japonês tem isso, ninguém fica solteiro. Ele tem um arranjador, então eles apresentam a moça com o moço, faz os arranjos, né? Então o arranjador disse assim: olha, vou apresentar uma moça, mas você não fala que você é coreano e nem fala que você é crente, não. E foram lá para a casa da moça, né? Moça muito bonita. Chegou o pai. E aquele moço doido disse assim: eu sou coreano e eu sou crente. E o arranjador pensou assim: já foi o meu cachê, vou embora. Já era, né? Mas aquele pai pensou: eu posso confiar neste homem, a minha única filha, porque ele é sincero, ele teve coragem de falar a verdade. E se casaram, sabe quando? No fim daquela semana. Eu falei: mamãe, como que o senhor foi casar com o papai? A mamãe gostava dele, amava? Não, meu pai falou que era bom, então é bom. Assim, eles são criados assim, não é? E viveram 56 anos, nunca brigaram. A última palavra que eu ouvi meu pai falando para o meu pai: você é a pessoa que mais amo neste mundo. Assim viveram, né? E fomos criados ali, meu pai trabalhando sozinho, para criar os 9 filhos, mas nem na escola dominical, nem na igreja, nem em casa, ninguém nunca tinha falado que eu tinha que aceitar Jesus para ter a certeza da salvação. Eu tinha medo de morrer. Ficava escuro assim, eu pensava: fim do mundo, ai. Deixa eu confessar os meus pecados. Ia lá debaixo do futon, né, daquele cobertor japonês lá, e ficava confessando tudo. Se eu esquecer um pecado, eu vou para o inferno. E eu estava com muito medo. Mas um dia, quando eu tinha 11 anos, a minha irmã Elza, que era um pouco mais velha que eu, me levou para uma reunião lá na Igreja Presbiteriana Unida. Isso, 1900, antigamente, né? A gente podia andar por aí, não tinha perigo nenhum. E naquele dia, quando o pastor falou assim: quem quer? Eu já estava aqui na frente.
Olha, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu aceitei Jesus, Jesus perdoou meus pecados, Ele morreu por mim, eu tinha certeza agora da salvação. E eu pensei, eu quero viver a vida inteira para falar de Jesus para as pessoas. Então, quando eu tinha 13 anos, eu não fui chamada. Deus não falou, Sati, eu quero que você seja missionária. Não, eu falei, Deus, eu não sei o que o Senhor pode fazer com essa porcariazinha, mas, por favor, me aceite. E eu entreguei minha vida para que Deus me usasse. E realmente foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Deus me aceitou e desde aquele dia, 1964, já pensou? Faz muito tempo atrás. Comecei, então, a estudar no seminário, estudar lá na PEC, me especializei com as crianças. Quando Deus falou, vai trabalhar, evangelizar as crianças, eu falei, não, Deus, eu posso ir lá para os índios, lá para os velhos, para os jovens, para qualquer lugar, mas com criança, de jeito nenhum. Elas só fazem bagunça. Só que essas crianças daqui só são boazinhas, vocês, viu? Ó, né? Vocês são nota 10. Mas as crianças, eu falei, olha, e também, Deus, trabalhar com criança, ninguém vai bater palma para mim. A gente fica escondido. Mas Deus disse, vai. E sabe uma coisa que Deus mostrou? Que uma criança tem uma alma preciosa, vale tanto quanto a de adulto. E custou a vida do Senhor Jesus na cruz. E a criança tem uma vida inteira que pode servir ao Senhor. Eu penso no meu pai, ele se converteu aos 10 anos lá na Coreia. E ele serviu ao Senhor 83 anos, porque ele viveu 93 anos. Vida inteira, ele foi evangelizando todo mundo. Principalmente a família inteira. E assim, Deus transformou minha vida. E Deus tem dado muitas, muitas oportunidades. E para vocês saberem os lugares que eu já fui, vocês não podem imaginar. Eu estava lá, onde? No Timor-Leste. Ali, quando dobra, acaba o mundo, depois dobra lá na esquina, né? Ali passa Indonésia, passa Bali, você viaja, depois chega lá. Olha, ali Deus me levou. Que experiência! Passei Natal, passei Ano Novo, passei tanto tempo lá, mas tinha tantas crianças. 75% da população eram crianças. E os missionários que estavam lá, eles não sabiam trabalhar com as crianças. Então, Deus me deu a oportunidade de treinar os missionários que estavam lá também. E também trabalhar com as crianças. Como ali é muito difícil, tem lugar que passa assim numa pinguelinha, se você não tomar muito cuidado, você cai ou para cá ou para lá, não é? Porque a estrada é muito ruim. E chegamos num lugar bem distante, demoramos muito tempo para chegar lá, e eu pensei, as crianças já foram todas embora, porque chegamos na igreja, não tinha um barulho. Mas elas esperaram sentadas 2 horas. Tinha 400 crianças. Elas nunca tinham visto um visual, uma figura. E quando eu contei a história com figura, eles ficaram lá. E também uma coisa que eles nunca tinham ouvido é sobre o plano da salvação. Que gostoso foi ver que aquelas crianças, professores, adultos, aceitaram a Jesus. Que maravilha! E Deus também tem me levado muitas vezes lá para Cuba, e lá tive muitas experiências tão lindas
Eu fui numa classe de crianças e as crianças cantavam assim: eu tenho tanto, 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 tanto. E cada tanto eles gritavam mais alto: tanto, tanto, tanto para agradecer. Tenho meu Jesus para agradecer. Eu disse: como? Essas crianças, o que elas têm para agradecer? Elas não têm, sabe o quê? Comida. Elas não têm. Elas nunca tinham visto uma bala. Eu dei a bala, um de cada, e eles disseram: o que é isso? É para chupar. Aí deram uma chupadinha. Ai, vou levar para o meu irmãozinho, guardou. E olha, vocês não podem imaginar. Tem a parte turística, bonita, mas a parte do povo mesmo. Eu levei papel higiênico. Eles deram um pulo desse tamanho, de alegria. Já pensaram? E eu também levei material visual. Que alegria aquele povo. Eles têm mais de 1.000 classes de boas novas. Isso é, classes de crianças que fazem nas casas. É proibido fazer uma igreja, pregar na igreja, mas na casa eles fazem. Mas alguns missionários lá da PEC já foram presos, né? Mas eles trabalham mesmo sob ameaças. E depois, lá em Guiné-Bissau é lá no norte da África, bem ali, mas que país maravilhoso, só tem criança lá, criança. Eles começam uma igreja, tem 120 crianças e 5 adultos. E as crianças vêm no culto na quarta-feira, na escola dominical, no culto do domingo de manhã, do domingo de noite. Se tiver culto todo dia, a criançada está lá cantando e ouvindo a palavra de Deus. Então, eu dei treinamento também para muitos missionários que trabalham lá também. E também eu fui mais para cima na África, tem aqueles países que é Argélia, Marrocos, ali, né? Então, fui para a Argélia. É um país muito perseguido lá, perigoso, mas vocês não acreditam. Numa igreja onde eu fui dar treinamento para professores, tinha 130 professores. É uma igreja que eles têm que disfarçar que não é igreja lá na frente. Então, eles foram quebrando as paredes, porque a igreja foi crescendo. E são todos convertidos do islamismo. Cada história que vocês não podem imaginar. Eles são expulsos de casa, não tem mais escola para eles, não tem mais trabalho, mas eles vão firme lá. E também, ultimamente, Deus tem me levado lá para Oriente Médio, lá para Líbano e Jordânia. Eu estava com a passagem, tudo marcado para ir para o Egito, mas eles disseram: não vem aqui, é perigoso. Tá bom, então, mas eu fui, e uma semana, bem na semana que eu cheguei lá, eles disseram assim: olha, acabou de jogar uma bomba, era uma quadra só de onde eu estava, mas eles estão perseguindo esses países, porque todos os refugiados da Síria, Iraque, estão indo para esses países, mas eles têm tido grandes oportunidades para evangelizar essas crianças refugiadas, que são, assim, milhares. E, então, eu carrego sempre bastante material. E é perigoso a gente entrar com material lá. Mas, sabe, cada vez eu dou glórias ao Senhor. Uma vez, estava passando assim, eu falei: uai, esses policiais, será que não vão me revistar? Nem vão dizer para onde eu vou, o que eu vou fazer? Eles estavam lá conversando,
eu falei, não vou dizer, oh, me revista aqui, né? Não ia dizer isso. Eu passei assim, eles lá. Aí fui embora, né? Aí estava lá, pude distribuir material, de contar histórias, material visual precioso, Bíblias de professor de criança, de recurso, para todos os países, porque tinha missionários, o pastor Vacílios, reverendo Vacílios, ele foi para... Ele era o diretor, né, do Oriente Médio, e ele abriu a PEC em 12 países do Oriente Médio. Então, ele mandava eu depois para dar treinamento. E assim, a gente tem ido para lá, para cá, para o mundo inteiro, sem cansar. Deus renova as forças mesmo. Mas aqui no Brasil, quanta oportunidade Deus tem me dado. Eu estou voltando de uma viagem lá no Engi, Paraná, com 100 crianças no acampamento, treinamento de professores. Fui depois lá, logo para Ipatinga, aqui, e, assim, é muito, 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 muito grande a seara. Eu fico assim pensando, eu sozinha não posso. Por isso, eu sempre falo, gente, vamos trabalhar para o Senhor, vamos ganhar as crianças para Jesus. E eu tenho aqui uma lembrança para vocês, cada família pode ganhar uma. Vocês vão trabalhar no sábado, né? As crianças também. Aqui atrás tem um método que eu uso para evangelizar as crianças no mundo inteiro. Então, eu só trouxe 80. Acho que dá para cada um, né? Se não der, depois eu mando mais. Desculpa. Então, vocês podem pegar isso aqui e evangelizar suas crianças. Vocês podem abrir o seu lar, chamar a vizinhança, os amigos dos seus filhos, dos seus netos, e fazer uma classe, uma vez por semana na sua classe, na sua casa. Depois traz para a igreja. Ganha as crianças lá, evangeliza. Então, a primeira coisa, quando vamos evangelizar, temos que falar versículos da Bíblia. O evangelho tem que ser bíblico. Então, tem aqui o versículo de João 3,16. Você diz, olha, Deus criou você e Deus ama você. E João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo. Só isso, né? Então, você diz, mas tem uma coisa que não pode chegar perto de Deus, que é o pecado. E Romanos 3,23 diz, todos pecaram. Aí você diz, pecado é tudo o que pensamos, falamos e fazemos que não agrada a Deus. Por exemplo, mentir, roubar, brigar, tudo isso é pecado. E a gente já nasceu com vontade de fazer coisas erradas. E o pecado, nós precisamos ser castigados por causa do pecado. Mas Jesus, ele levou o nosso castigo. 1 Coríntios 15, 3 e 4 diz, Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, é só você ler esses trechos e o Evangelho está completo para você evangelizar a criança ou qualquer pessoa no sábado, e também vocês podem usar esse método. E aqui tem a parte mais importante, que é a parte do coração limpo. João 12 diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, você diz, você quer receber? Ah, eu quero. Por que você precisa receber? Porque sou pecador. O que Jesus fez por você? Ele morreu por você. Isso mesmo. Então, você faz a oração. Deus, eu arrependo dos meus pecados, eu creio que Jesus morreu por mim e eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador.
Olha como é fácil evangelizar, não é? Às vezes a gente não evangeliza porque não tem certeza do que falar, do que não falar. Agora você tem aqui, não é, os versículos, evangelize todas as pessoas que vieram à sua frente. E aqui, então, tem Hebreus 13:5, Deus promete: de maneira nenhuma te deixarei, nunca te deixarei. Você dá a segurança, e aí você dá o verde, que é o crescimento. 1 João 9, agora que você é filho de Deus, Deus quer que você o conheça melhor, mas para isso você precisa confessar os seus pecados e também, 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Deus me ama, eu pequei, Jesus morreu por mim, eu recebo Jesus e, então, estou salvo. Que você possa ser usado também para ganhar muitas crianças, muitas almas para Jesus. E se você é pai, a PEC tem esses devocionais maravilhosos que chama Devocionais das Maravilhas. Pena que eu não trouxe para dar para os pais já começarem amanhã com seu filho. Muito bom. Ensina quem é Deus, como passar tempo com Deus, e a criança vai crescendo, conhecendo a palavra de Deus. Devocionais das Maravilhas, tá? Tem lá na PEC, na Estação Santa Cruz. E tem um livro, você, pai, que tem muito interesse de ensinar o seu filho no caminho do Senhor, O Caminho para o Filho Andar. Esse livro é um dos livros mais práticos que eu já vi. O pai pode pegar esse livro, seguir, que dá certo. Tiro e queda, porque é Bíblia, é Bíblia. Está escrito assim, olha, se o filho fizer isso, faz assim. Se o filho falar assim, faz assim. Olha, você faz assim, você faz assim. E está aqui, O Caminho para o Filho Andar. É da Edições Nutre. Então, vocês têm essas dicas. E uma coisa que eu tenho aprendido, Luca, você pode pegar esse? Você pode pegar aí? É isso. Uma coisa que eu tenho aprendido é que Deus tem me usado, mas não porque eu sou alguma coisa, eu posso alguma coisa, mas uma coisa que tem falado muito profundo no meu coração é que Deus quer que eu... Deus quer que eu faça da Bíblia, segura aqui, faça da Bíblia o meu viver. Tem uma música que diz assim, faze da Bíblia o meu viver. Então, a Bíblia tem que ir para a escola, né, Luca? Tem que ir lá para o quarto, né? A Bíblia não pode ficar só no estante e debaixo do braço para vir para a igreja. A Bíblia tem que ser prático. E a Bíblia tem que ser vivida. A Bíblia tem que ser vestida. A Bíblia é a palavra de Deus. E quando a gente fala da palavra de Deus, Deus realmente age e faz o que Ele quer. E uma das coisas que Deus tem mostrado é que Deus não pode me usar quando eu sou um vaso de Deus, né? Um vaso sujo de pecado. Então, eu sempre fico pensando, Deus me limpa, me usa, mas Deus diz, vou te usar, mas você tem que ser um vaso limpo. E 3 coisas que eu tenho aprendido. Como Satanás vem, e ele vem em 3 áreas. E eu pensei, se eu vencer essas 3 áreas, aí pronto, Satanás perde de 3-0, né? Então, Deus me dá graça. E hoje nós vamos lá para Mateus capítulo 4. Abram suas Bíblias para Mateus capítulo 4.
Mateus capítulo 4, diz assim, interessante que Jesus, depois do batismo, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois que ele ouviu aquelas palavras maravilhosas, tu és o meu filho, a quem tenho prazer. O Espírito mesmo levou lá para o deserto para ser tentado. Depois de 40 dias, 40 noites, sem comer, mas sem comer nada. Você sabe o que é ficar sem comer 40 dias, 40 noites? A gente não sabe. Eu fiquei uma vez lá em Angola, depois da guerra, não tinha comida, mas como era assim rechonchuda, então tinha bastante para reserva, né? Não tinha problema. Mas Jesus, ele estava no deserto, 40 dias, 40 noites. E a palavra de Deus diz que naquele momento, quando ele estava com mais fome, depois de jejuar 40 dias, 40 noites, ele teve fome, claro, não é? Porque Jesus é Deus, Jesus é o Criador do céu e da terra, mas ele é 100% homem, 100% Deus, ele sentia fome também. Então, Satanás aproximou-se dele e disse, nós podemos, então, na tentação de Jesus, ver como ele venceu com a palavra de Deus. 3 áreas. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E vencer nessas áreas é você vencer tudo. Satanás, ele às vezes vem assim disfarçado, às vezes vem do outro jeito, mas vamos imaginar que ele veio lá e disse, ei, você aí, não é Deus? Se é Deus, então você pode transformar essas pedras em pães. Jesus podia fazer isso no instante, mas ele estava pegando a parte fraca, a fome, para fazer Jesus cair. A fome, muitas vezes é a fome, muitas vezes é a fome de alguma coisa que nos leva a cair em tentação. A concupiscência da carne. Concupiscência é um desejo forte. Eu quero aquele brinquedo, senão eu morro. Não é? Aquele desejo forte de ficar lá, tim, 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 toda hora. Né? Desejo forte também. Parece que a gente não vive sem aquilo. Concupiscência. Mas ele disse para Satanás, não só de pão vive o homem, o que ele falou? Mas de toda a palavra de Deus. E ele venceu aquele desejo da carne. Nós também podemos vencer qualquer desejo da carne. Qualquer desejo, se não for um desejo puro, um desejo sincero, um desejo que agrada a Deus, um desejo que agrada aos seus pais, não é desejo de Deus. Então, nós podemos vencer. E lá foi Satanás. Perdeu 1-0. Mas ele não desiste. E ele não desistiu. Levou Jesus lá no templo, no lugar mais alto do templo, e disse, se jogue daqui. E a Bíblia diz aqui, vai dizer para os seus anjos, e ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Imagine, se Jesus se jogasse de lá, todo mundo ia adorar Jesus pelo que ele fez. Tarará, super-homem! Esse é Jesus, né?
Mas Jesus queria ser adorado pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. E Ele tem que ser adorado pelo que Ele é. Ele é tudo isso que nós cantamos agora. Ele é Jeová, aquele que está conosco. Jeová que provê, aquele que é Deus dos deuses, é o Criador de tudo. Então, Ele disse, não tentarás ao Senhor teu Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Nem sempre a concupiscência dos olhos você vai vencer. Por isso, fecha a revista. Apaga aquele programa. Porque tudo que entra pelos meus olhos entra direto, não tem nenhum filtro. O rádio, ainda a gente filtra. E pode esquecer o que quer e lembrar o que esquecer o que não quer, e esquecer e lembrar o que quer. Mas o que entra pelos olhos, você não pode escolher. Entra tudo e fica grudado e nunca mais pode sair. Um menino, às 10 horas da noite, diz que ele virava assim como um leão. Queria morder todo mundo. E virava assim, um bicho. E eu pensei, o que acontece com você? O que você faz à noite? Ah, eu assisto um programa. Sim, que programa? É de monstro. Eu gosto. Oi. Ele assiste monstro, lancheira dele era de monstro, a mochila era monstro, até a borracha era de monstro. Então, ele ficou um monstro, não é? Aquilo sugestionou tanto. A gente não sabe a influência que Satanás tem filtrado em minha vida e em sua vida. Por isso, a gente tem que dizer, não tentarás o Senhor Deus. Se você sabe que aquilo é ruim, nem veja. Se você sabe que aquilo é ruim, nem ouça. Não, você é o templo do Espírito Santo, um vaso limpo que Deus quer usar. E assim, Ele disse, não tentarás o Senhor teu Deus. E 2-0 para Jesus, mas ele não desistiu. Foi lá, levou numa montanha bem alta e disse, olha, está vendo tudo isso aqui? Todo mundo eu vou te dar, se você me adorar. Mas olha, esse é a porta que Satanás mais entra em minha vida, na sua vida, é a soberba da vida. Imagina, não é? Como é difícil sermos humildes, porque o contrário de orgulho é humildade. Então, quando ele levou no ponto mais alto, ele queria que todos adorassem, inclusive Jesus. E por isso, ele não desistiu. E Satanás, então, queria que Jesus, e ele quer que você e eu caiamos nesta soberba da vida. E a palavra de Deus diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 6:4. Graça de Deus é melhor que a vida, melhor que tudo. Se você tem a graça de Deus, tem tudo. Se não tem a graça de Deus, não tem nada. Quantos pecados nós podíamos evitar se tão somente fôssemos humildes? Ter a humildade como um hábito, como um estilo de vida. Se alguém falou mal, criticou, eu não sou melhor que essa pessoa. E se alguém quis passar por cima e quis me pisar, se Jesus, que é Jesus, veio para servir, não para ser servido, imagina quanto eu devo servir aos outros, não é? E a cada dia a gente vai aprendendo lições de humildade com Jesus.
E ele disse: retira-te, Satanás, pois só Deus adorarás. Só Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. E assim, a única maneira que nós podemos dizer eu amo o Senhor é quando você entrega tudo a Ele e fala: Deus, eu quero vencer consciência da carne, dos olhos e a soberba da vida, assim como Jesus venceu. Eu não posso vencer, mas você pode vencer com a força do Senhor. E logo depois os anjos vieram e serviram Jesus. Que maravilha! E os anjos e Deus quer servir você. Hebreus 4:12, vamos ler juntos? Pois a palavra de Deus é viva e é poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada de 2 lados. Palavra de Deus é tiro e queda. Vai fundo. Muito obrigado. Essa é a Bíblia de vestir. Muito obrigado. E assim, cada dia Deus vai me ensinando uma coisa, outra coisa, mas se Deus tem me usado sem nenhuma capacidade própria, eu fico pensando quanto Deus pode usar a sua vida como pai, como profissional, como filho, como criança, como jovem. Deus pode usar muito, muito, muito mesmo, mas é só quando a gente se dispõe totalmente nas mãos do Senhor. Apesar de eu estar trabalhar tanto tempo com as crianças, cada vez eu digo: Deus, eu não consigo fazer, mas Deus faz por mim. Eu não sei dar aula, mas o Senhor faz para mim. Então, eu peço que vocês orem por mim, porque agora eu tenho outros cursos lá numa cidade chamada Florestal, depois Uberlândia, depois tem um congresso nacional que eu tenho que dar um seminário, preparar, e assim vai indo, não é? Deus tem preparado muitos corações que estão prontos para aprender, e Deus tem me dado o privilégio de ensinar como são preciosas as crianças, e esse ministério com as crianças, como é importante. Um menino lá no morro do Rio de Janeiro, abordado por um missionário que foi lá, meu amigo, disse: e você, o que você vai ser quando crescer? E o menino disse: ou um bandido ou um pastor, depende de quem me ganhar primeiro. Então, que nós possamos ganhar todas as crianças primeiro, antes que o inimigo ganhe essas crianças. E essas crianças que vocês têm na sua casa, na sua vizinhança, na sua família, já estão ali. Ensine todos os dias com a palavra de Deus. Ore com eles, ore por eles e faça o culto doméstico. Traga para a igreja, para as atividades da igreja. E graças a Deus que a igreja tem tido um trabalho maravilhoso com as crianças. Que Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque Deus é maravilhoso. Deus é grande, o Deus que faz tudo, Senhor. Eu tenho ido para tantos lugares. Que privilégio falar de Deus, ensinar as pessoas a trabalharem com as crianças, trabalhar com as crianças ao redor deste mundo, Senhor, em todos os lugares onde o Senhor me leva. O Senhor tem ido comigo, tem aberto tantas portas, Senhor. Mas, Deus, isso não é nada, Senhor. Eu não posso fazer nada. Eu preciso de pessoas que fiquem orando por mim. Eu preciso de pessoas, Senhor, que intercedam, Senhor, porque sem isso eu não poderei continuar esta obra.
Obrigado, Senhor, por tantas famílias maravilhosas aqui, pelas crianças, pelo pastor Ion, Senhor, sua esposa, Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelos líderes aqui, por cada um. Que Deus abençoe. Senhor, nesta noite, que o Senhor toque o nosso coração para vencermos, Senhor Deus, a concupiscência da carne, o desejo forte que nós temos, Senhor, de fazer do nosso jeito aquilo que nos satisfaz. Concupiscência dos olhos, sabemos que aquilo não é bom, deixamos os ouvidos, os olhos abertos para a entrada de tanto lixo, Senhor. E também a soberba da vida, o orgulho, Senhor. Deus, que nós possamos cada dia ser mais parecidos com Jesus, deixando todos esses pecados e nos dispondo como vasos limpos nas tuas mãos, para que o Senhor nos use. Limpa-nos agora, purifica-nos. Venha encher nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom para mim. Não conhecem? Não, é fácil, não é? Então vamos aprender? Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom para mim. Só vocês. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom para mim. Agora você fala, é tão bom para ti, para o seu amigo do lado, né? Vai lá, Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom para ti. God is so good. God is so good, God is so good, He's so good to me. Que língua é essa? Inglês. Então vamos lá. Dios es tão bueno, Dios es tão bueno, Dios es tão bueno para mim. Que língua é essa? Espanhol, né? As crianças da América Latina toda precisam de Jesus e saber que Deus é bom. Kami subarashi, kami subarashi, kami subarashi, subarashi watashi ni. Que língua é essa? Ei! Vocês podem ser missionários no Japão já. Glória a Deus. A última música que a Sati cantou foi em japonês. A Sati me contou uma história uma vez, ela vai lembrar disso, que ela foi numa das viagens para o Japão. E estavam esperando a missionária brasileira chegar no Japão. Aí chegou a Sati, você é a brasileira? Eu queria que nós como igreja desejamos abençoar seu ministério. Que você estendesse a mão para Sati, como uma forma de abençoar. Eu sei que você tem a bênção da sua igreja, da sua comunidade, mas nós queremos abençoar a sua vida, especialmente as crianças. Eu vou pedir para que estenda a mão em direção à nossa querida Sati. Obrigado, Pai, pela vida da tua serva, Senhor, por esse trabalho. Nós te agradecemos por essa oportunidade tão rica. A maneira, Senhor, que tu falaste às crianças aqui essa noite, o Senhor falou a mim, aos adultos também. Pai, muito obrigado, porque Jesus venceu aquelas 3 áreas, aquelas 3 tentações. Porque em Cristo somos mais que vencedores. Em nome dele nós oramos, Senhor, em nome dele, por Jesus Cristo nosso Senhor, nós queremos abençoar o ministério de APEC, mas especialmente o ministério da Sati, Senhor. Como igreja, nós abençoamos agora, pelo teu poder, pela tua graça, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém.